A nudez na Bíblia. Caro leitor, neste vídeo vou escrever aqui um pouco acerca da nudez. Para que você, leitor amigo, entenda o assunto, torna-se necessário conhecer o significado das palavras natural, entre aspas, e convencional, entre aspas. Você sabe, caro leitor, o que quer dizer o vocábulo natural e o vocábulo convencional? Caso você não saiba, peço-lhe permissão para que eu possa lhe explicar. A palavra natural significa tudo aquilo que é referente à natureza, ou seja, tudo aquilo em que não há participação do homem. Por exemplo, a Lua. Ela é um satélite natural do planeta Terra. Natural porque surgiu sem a participação do homem. O Sol é outro exemplo. Surgiu sem a participação do homem. Isto é, surgiu naturalmente. O sexo também é outro exemplo, caro leitor. É uma coisa natural, porque surgiu naturalmente, sem a participação do homem. E a nudez? Ora, a nudez também é uma coisa natural, porque surgiu sem a participação do homem. Quando um ser humano sai do útero materno, obviamente sai nu, com os órgãos genitais à mostra, não é mesmo? Você, leitor, agora já sabe o que significa a palavra natural. Sendo assim, explicar-lhe-ei o que significa a palavra convencional. O vocábulo convencional está amarrado à palavra convenção. Convenção quer dizer acordo, ajuste, determinação sobre um assunto ou tema qualquer. Ou seja, significa tudo aquilo em que há participação do homem. Isto é, convencional quer dizer o conjunto de tudo aquilo que é criado pelo homem. Por exemplo, as religiões. As religiões não são coisas naturais, referentes à natureza, como o sol, a lua, o universo, etc. As religiões são coisas convencionais, ou seja, criadas pelo homem. As sociedades humanas criam religiões diferentes, com ritos e rituais próprios. Outro exemplo de coisa convencional são os deuses. Da mesma forma, as sociedades humanas criam os mais variados deuses, conforme seus costumes. Outro exemplo é o casamento. O casamento é uma coisa convencional e não natural, porque também foi criado pelo homem. As sociedades humanas criam cerimônias matrimoniais muito diferentes, ao sabor de seus costumes. Pois bem, caro leitor, caro assíduo frequentador de minha página no YouTube, pois bem, agora você já sabe diferenciar as palavras natural e convencional, não é mesmo? Assim sendo, vou mostrar-lhe mais um erro e uma ingenuidade que está registrada na Bíblia. Líderes religiosos, padres, pastores e bispos evangélicos dizem aos fiéis que o Deus hebreu é contra a nudez, ou seja, que a entidade espiritual, entre aspas, sobrenatural, condena a nudez de qualquer pessoa.
E, infelizmente, os fiéis passam a acreditar nessa ignorância absurda. Para mostrar aos fiéis que estão certos, líderes religiosos recorrem às lendas bíblicas acerca de Eva, Adão, serpente, jardim do Éden, desobediência, pecado, etc. Tudo isso se encontra no livro de Gênesis. Na ingênua lenda bíblica, Adão e Eva viviam nus, mas não percebiam sua nudez. Os dois só foram perceber que estavam nus depois de terem desobedecido a ordem do Deus hebreu. A partir daí é que Adão e Eva ficaram envergonhados com a própria nudez. E o que os dois fizeram? Veja, leitor, em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abre aspas. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Fecha aspas. Quando perceberam que estavam nus, Adão e Eva ficaram envergonhados com a própria nudez e resolveram fazer cintas para si, isto é, Adão escondeu seu pênis e bunda, e Eva escondeu sua bunda, vagina e seios. Alguns instantes depois, o Deus hebreu aparece diante de Adão e Eva e descobre tudo. E vê que os dois fizeram cintas para esconder os órgãos genitais. E o que faz o Deus hebreu? Veja, leitor, em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Abre aspas. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Fecha aspas. Ora, o Deus hebreu, bastante envergonhado com a nudez de Adão e Eva, não confiando nas cintas que eles fizeram, resolveu fazer vestimenta de peles para esconder os órgãos genitais dos dois. Vestimenta feita à base de peles de animais é mais segura que cintas feitas à base de folhas de figueiras, não é mesmo, caro leitor? Percebeu, leitor, a ingenuidade da lenda bíblica acima? Ora, Deus algum existe. Deus algum condena a nudez humana. Deus algum é contra a nudez do homem e da mulher. O escriba hebreu escreveu essa bobagem porque, na sociedade em que ele vivia, civilização hebraica, o povo se vestia, isto é, o povo hebreu fazia uso de vestuário. Numa sociedade qualquer, em que o povo faz uso de roupas, a nudez é vista como coisa feia, pecado. Entendeu, leitor? É por isso que a nudez é, entre aspas, castigada na Bíblia. Claro, o povo hebreu tinha vestuário, porém, o planeta Terra é muito grande. Não houve apenas a civilização hebraica. Ao contrário, milhões e milhões de civilizações. E milhões dessas civilizações não usavam roupas, vestuário. Isto é, seus membros andavam normalmente nus e não se envergonhavam. Até hoje, ano 2017, existem inúmeros povos que vivem naturalmente nus e, óbvio, não se envergonham de sua própria nudez. No Brasil, ainda hoje,
existem inúmeras tribos indígenas, índios, que andam nus, mas não existe essa vergonha, porque a nudez é a regra natural. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, ao verem os índios completamente nus, ficaram envergonhados. Os portugueses ficaram escandalizados, mas os índios não estavam nem aí. Não esconderam seus órgãos genitais, porque para eles a nudez era e é uma coisa natural. Entendeu, caro leitor? E fora do Brasil, ainda hoje, também existem várias sociedades em que as pessoas andam normalmente nuas. E isso é a coisa mais natural do mundo. Portanto, Deus algum existe. Deus algum é contra a nudez do homem e da mulher. A nudez é uma coisa natural, própria da natureza, sem a participação do homem. Já o vestuário, roupas, é uma coisa convencional, ou seja, inventada pelo homem. Entendeu, leitor?